Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Gramática em Pauta. Eu me chamo Vilmar Alves e hoje vamos falar sobre a articulação dos sons vocálicos. E aqui vamos descobrir que, na verdade, a língua portuguesa tem 12 vogais e não 5. E é aqui que você se pergunta: ué, mas eu aprendi na escola que temos 5 vogais: A, E, I, O, U. Bom, isso está correto. Quando estávamos nos alfabetizando, aprendemos que temos 5 vogais, porque dentro desse contexto de alfabetização, o que estava sendo ensinado e estudado é o conceito gramatical das vogais. Então, realmente são 5, porque são 5 letras. Mas dentro do conceito fonético, o que se estuda são os sons. Por isso dividimos essas letras em vogais e semivogais, vogais orais, vogais nasais e vogais abertas e fechadas, e elas representam os sons que chamamos de fonemas vocálicos. E nesse caso, as vogais e semivogais apresentam várias possibilidades sonoras, além daquelas 5 apresentadas lá quando estávamos aprendendo a ler e escrever. Vamos discorrer melhor sobre isso. A norma gramatical brasileira, a NGB, classifica a articulação dos sons vocálicos em 4 critérios, e são eles: o papel da cavidade bucal e nasal, o timbre, a intensidade e a zona de articulação. Mas aqui nesse vídeo eu vou falar mais especificamente desses 3 primeiros: o papel da cavidade bucal e nasal, o timbre e a intensidade. Certo? A cavidade bucal e nasal são responsáveis por criarem os sons que chamamos de fonemas vocálicos orais e fonemas vocálicos nasais. Vamos entender melhor. Os fonemas vocálicos orais são aqueles sons que, quando são pronunciados, a passagem de ar acontece somente pela cavidade bucal. Ou seja, quando realizamos o ato da fala e pronunciamos esses fonemas, o ar que é expelido pelos pulmões passa somente pela boca e dá esse aspecto de um som mais limpo no fonema. E por isso eles são classificados como vogais orais, que é o tradicional A, E, I, O, U. Certo? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu vou tampar o nariz e vou pronunciar esses fonemas. E vocês vão perceber que não haverá nenhuma alteração do som. Observe. A, E, I, O, U. Perceberam? Então, veja que mesmo eu bloqueando a passagem do ar que supostamente sairia pelo meu narizinho, não houve alteração do som. E isso se dá porque a própria pronúncia desses fonemas não exige que o ar passe pelo nariz. Portanto, um som vocálico oral, porque o som sai somente pela boca. Entendidos? Já nos fonemas vocálicos nasais, temos sim essa nasalização, porque o ar passa tanto pela cavidade bucal quanto pela cavidade nasal. Ou seja, é aquela pronúncia que costumamos dizer que são fanhosas, e esses fonemas são representados da seguinte forma: an, en, in, on, E aqui, se fizermos aquele mesmo processo de bloquear a passagem do ar que passa pelo nariz e pronunciarmos esses fonemas, vamos perceber que há sim uma alteração do som. Observe e riam. An, é, I, O, U. Deu para perceber, né? O som sai anasalado e por isso que chamamos de fonemas vocálicos nasais, porque a passagem do ar também acontece pelo nariz. E olha que interessante. Lembra que lá atrás eu mencionei que temos 12 vogais? Então, só aqui já podemos perceber 10 possibilidades sonoras das vogais, que são 5 vogais nasais, 5 vogais orais, certo? Mas não para por aí. Quando vamos analisar o timbre das vogais, nós temos o que chamamos de vogais abertas e vogais fechadas. E aqui nas vogais abertas, temos um som produzido com a língua levemente abaixada e a cavidade bucal mais aberta, que resulta em fonemas como o E, como na palavra café, e também o fonema O, como na palavra óculos. Então aqui já podemos perceber mais duas sonoridades apresentadas por essas vogais. Só lembrando, lá nos fonemas vocálicos orais temos o E, certo? Nos fonemas vocálicos nasais nós temos o E. E aqui nas vogais abertas nós temos o E. Então perceba que só nesse caso uma única vogal pode representar 3 fonemas. E isso acontece também com a letra O, que lá nos fonemas vocálicos orais pronunciamos O,
Nos fonemas vocálicos nasais, pronunciamos ON, e aqui nos fonemas vocálicos abertos, a pronúncia é O. Então, com isso, fechamos aqui um total de 12 fonemas emitidos pelas vogais. E é por isso que, dentro do conceito fonético, dizemos que temos 12 vogais, que são 5 vogais orais, 5 vogais nasais e 2 vogais abertas. Entendidos? Só uma observação: a vogal A, com essa respectiva pronúncia, se caracteriza tanto como uma vogal oral como uma vogal aberta, já que sua pronúncia tem ambas as características. Ela se dá com a língua mais abaixada e a cavidade bucal mais aberta, e o ar também passa somente pela boca. Beleza? Já nas vogais de timbre fechado, a língua se eleva em direção ao palato e a cavidade bucal permanece mais fechada. E essa maneira de articulação formam os fonemas E, O, I, U, com essas respectivas pronúncias. E aqui não tem muito o que acrescentar, já que a pronúncia desses fonemas é a mesma pronúncia das vogais orais, ou seja, elas podem ser classificadas tanto como vogais orais, como também podem ser classificadas como vogais fechadas. Beleza? Bom, agora vamos falar da intensidade. E aqui as vogais são divididas em vogal tônica, que é aquela vogal pronunciada de maneira mais forte ou mais intensa, e a vogal átona, que é aquela menos intensa ou menos expressiva. Veja o exemplo na palavra caneta. Temos aí uma divisão entre as sílabas átonas e a sílaba tônica. E é na vogal tônica que recai a acentuação, que nesse caso é na sílaba ne. Enquanto as demais sílabas agem de forma menos expressivas, isto é, são formadas por vogais átonas. E quando essas vogais átonas aparecem antes da vogal tônica, elas são chamadas de vogais átonas pré-tônicas ou pretônicas, e quando aparecem depois da vogal tônica, elas são chamadas de vogais átonas pós-tônicas ou postônicas. Pois bem, vamos fazer uma recapitulação de tudo o que foi dito até aqui. A cavidade nasal e bucal são responsáveis por criarem os fonemas vocálicos orais, quando a passagem de ar é feita pela cavidade bucal, e fonemas vocálicos nasais, quando a passagem de ar ocorre tanto pela cavidade bucal quanto pela cavidade nasal. Com relação ao timbre, nós temos a divisão de vogais em vogais abertas, quando a pronúncia é feita com a língua levemente abaixada e a boca mais aberta, e vogais fechada, quando a pronúncia se dá com a língua elevada em direção ao palato, enquanto a cavidade bucal permanece mais fechada. Quanto à intensidade, nós temos o que chamamos de vogais tônicas, que são aquelas com a pronúncia mais intensa ou mais forte, e vogais átonas, que são aquelas vogais menos expressivas e menos intensas. Bom, por hora é isso. Espero que essas breves explicações tenham ajudado de alguma forma, e se você gostou do vídeo e quiser clicar no joinha, eu fico imensamente agradecido. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Valeu, até uma próxima!